Open the curtains, lights on. Don't miss a moment of this experiment. Oh, the book is strange, like clockwork orange. Keep your eyes buttered till the end. Which you are going to be. Inside the mirror, do you see someone else in the body? Transforming one hand, two hand, three hand. Turn around, say like a doggy till I finish my beat. Cut it off, cut down your loss. All the silver loyalty is gonna get you killed. You make robot or convenient theories for the puppets on TV. There is comfort in the phrase. If you're gonna control me, at least make it interesting theatrically. When does it hit for me? Think I am done with everything. Now I'm ready to leave. Dragging out one line, two lines, three lines. Connect our hands when I no longer can live on knowledge alone. You gave me strength, hopeful curiosity. You're still happy, answers left for my discovery. What's the color of the electric sheep you see? And if you love me, can you love your everything too for me? Olá, pessoas! Aqui quem vos fala é Black Soul. E dessa vez, vamos bater um papinho aqui. Eu, você, quem quer que seja a pessoa que está vendo esse vídeo. Tem a chance de ninguém ver também, compreensível. Mas se você estiver assistindo aqui esse vídeo, vamos bater um papinho enquanto a gente joga um pouquinho. Que hoje eu quero compartilhar um pouquinho da minha sabedoria, ou você também pode dizer as vozes da minha cabeça, se assim você desejar entender dessa maneira. Mas vamos lá. Vamos aqui para este joguinho maravilhoso, Absolute Cinema, chamado Library of Ruina. Não vou dar muito contexto, que a conversa aqui não é sobre o jogo necessariamente. Mas vamos lá. Então, eu já tô aqui nessa terra vivo, felizmente. Sobrevivi há 26 anos atualmente nesta terra e acredito eu que eu tenho um pouco de sabedoria, quem sabe conhecimento. Talvez, quem sabe assim, algo útil para falar, mesmo na minha idade, em relação a aprendizados de vida que eu tive aqui, né? Como alguém que é um possível aspirante a um dia ser um professor, que está em formação ainda para ser um, tem coisas que eu posso compartilhar aqui, enquanto eu tento falar com vocês e prestar atenção no jogo, né? Eu espero não ser humilhado pelo RNG do jogo. Assim eu espero. Mas vamos lá. Primeira coisa. Algo que eu gostaria de compartilhar aqui, em termos de conhecimento que eu posso oferecer, é o seguinte, gente. Em relação ao tipo de atitude que a gente tem quando é pequeno, e como isso pode influenciar o tipo de adulto que a gente vai ser, porque isso é uma coisa importante, né? Pode até parecer uma coisa meio besta, você chegar pra mim e falar: ah, mas Black Soul, eu já sou um adulto responsável, se é isso que você tá querendo dizer. Não, não é isso que eu tô questionando. Vamos lá. Uma coisa que eu aprendi observando as pessoas, né? Vamos iniciar aqui o primeiro turno. Que, infelizmente, a gente vive num mundo onde, se você é uma pessoa que não sabe colaborar com as outras pessoas, né? Você foi alguém muito indisciplinado, muitas pessoas poderiam chegar na conclusão e dizer: ah,
pessoas que cresceram assim da infância na adolescência, é claro que vão ter uma vida mais difícil como um adulto, né? Se você não sabe cooperar na sociedade, você não se encaixa nela. E é importante, o ser humano é um ser social, a gente trabalha em conjunto, né? Nós trabalhamos em conjunto, nós precisamos trabalhar em conjunto, basicamente. Mas agora chega o questionamento que é: e como fica a situação de uma pessoa que não sabe filtrar a bondade dela, né? É uma pessoa que não sabe impor limites, alguém que você diria ser inofensivo, né? Porque durante a minha vida eu já me deparei com pessoas que, assim, né, a definição de alguém incapaz de fazer algo ruim, uma pessoa incapaz de tomar uma decisão egoísta, né? Pessoas que foram bem elogiadas por isso no passado. Eu não critico. Afinal de contas, você pensaria, mas nossa, Black Soul, mas não é uma coisa boa você ser aquela pessoa que cresceu sempre sendo prestativa, ajudando as pessoas, porque você quer fazer o bem. Aí, tá tudo bem. Até eu concordo. Mas o porquê que esse tipo de pensamento pode acabar sendo um pouco perigoso, né? Infelizmente, durante minha vida eu já conheci indivíduos que faziam isso como uma forma de buscar validação. E isso é muito perigoso, gente. É muito perigoso. O porquê que eu digo isso? Porque às vezes esse tipo de pessoas, esses tipos de indivíduo podem acabar entrando em situações onde a pessoa ela vai se encontrar em uma situação de abuso de terceiros, né? Onde a pessoa não vai saber se posicionar, principalmente pela questão de impor limites e pela necessidade da validação emocional que a pessoa por vezes pode precisar. E ironicamente, por uma ironia cruel do destino, você poderia dizer, ou talvez não seja tão irônico para você, se você já está entendendo mais ou menos o que eu quero dizer com isso, é que mesmo pessoas que seguem muitas regras, são obedientes, não questionam, né? São boas porque ser bom é uma coisa boa, aparentemente. Se esse mesmo indivíduo não é ensinado a ter um pouco da sua individualidade desenvolvida, eu não estou falando para você se tornar uma pessoa arrogante, mas para você saber mensurar o que as pessoas fazem ou deixam de fazer a respeito da sua pessoa, né? Rapaz, tivemos um turno muito bom aqui. Assim, isso pode rapidamente levar a uma situação onde as pessoas vão passar por cima de você na vida, né? Acaba sendo aquela ironia de que mesmo que você seja uma pessoa que a maioria das pessoas fala, como você é bonzinho e tal, mas as pessoas sabem que você não toma uma atitude quando algo acontece porque você é fácil demais de perdoar os outros, né? Quando uma pessoa faz algo que genuinamente não é bom pra você e você não sabe se impor, não tem a coragem de se impor em relação a isso, né? Isso cria um problema onde a gente acaba tendo um resultado parecido com pessoas que não sabem cooperar, né, com as pessoas. Que acaba sendo aquela situação de eventualmente uma pessoa chegar na vida adulta, né, sendo um adulto jovem, e já ter que enfrentar problemas envolvendo desrespeito, né? Porque por mais que esses dois tipos de indivíduo que eu estou citando aqui, nesse exemplo, sejam pessoas que diferem muito entre si, um é basicamente o extremo do outro, ironicamente, temos aí uma situação trágica onde uma pessoa que não sabe cooperar, que não sabe respeitar os limites das outras pessoas, acaba sendo isolada, né, pela sociedade. Ela acaba tendo mais dificuldades na vida mais pra frente e ela é pouco respeitada. Mas ironicamente, né, em contrapartida, a pessoa que representa a antítese daquilo que seria alguém que não sabe cooperar,
pode por vezes acabar tendo o mesmo tipo de destino, né? Do que é uma coisa triste, do que é uma coisa bem triste, né? Já conheci indivíduos assim que no passado eu respeitei muito, né? E que infelizmente vieram a ser vítima dessa situação das pessoas acabarem tirando proveito da bondade da pessoa e no processo causando angústia ao indivíduo, né? Mas eventualmente isso pode se aprofundar e se tornar um problema um pouco mais sério, né? Porque quando a pessoa ela se recusa a tomar uma posição também, né? Ou quando a pessoa ela se recusa a impor aquilo que ela sente, isso acaba sendo prejudicial não só para o indivíduo, mas como para aqueles que estão em volta, né? Isso acaba sendo um problema. E por conta disso, essas pessoas também podem acabar perdendo conexões, né? Amizades que antes existiam já não existem mais, se tornaram insustentáveis, né? Tá muito cedo para tentar começar a fazer uma luta com um grupo randômico diferente. Vamos enfrentar o Jinkan. Mas no caso, onde eu quero chegar com isso, né? Com as experiências pessoais que eu já tive, pelo menos a respeito desse tipo de situação, uma coisa que eu posso confirmar é, quando você chega na vida adulta, você não quer ter dois tipos de reputação, né? Você não quer ter a reputação de uma pessoa considerada um canalha, alguém que não é digno de respeito, porque é uma pessoa que não coopera, não colabora com a sociedade, né? Mas também tem a situação de você acabar ficando com uma reputação de ser alguém besta, né? Ou, de acordo com a língua popular, um otário, um trouxa, né? Ser feito de trouxa. Que também pode levar a uma vida adulta muito complicada. Então, é necessário que as pessoas aprendam a questionar as coisas, a serem mais seletivas com quem elas confiam, né? Uma pessoa com quem você estabelece um vínculo de confiança, mas você também tem que ter a maturidade de entender que às vezes pessoas que você conheceu no passado podem deixar de ser aquilo que você conheceu. O ser humano está em constante mudança, né? Nós estamos sempre mudando, isso é um fato. Então é importante que a pessoa entenda que, levando em consideração as constantes mudanças que sofremos com o passar do tempo, né? O tipo de maturidade que uma pessoa pode acabar desenvolvendo, o tipo de índole ou filosofia que ela pode seguir conforme ela vai amadurecendo, todas essas coisas vão mudando com o tempo, é uma mudança constante. Então vocês têm que sempre estar fazendo um julgamento, mas também mantendo uma comunicação com as pessoas que são próximas a você, né? E eu digo isso não só por questão de relacionamento íntimo, mas até mesmo o seu ciclo familiar, ciclo social. Você tem que saber se posicionar perante as pessoas que estão no seu ciclo de vida, né? Nos seus círculos de vida. E você tem que saber impor limites e saber dar permissões para as pessoas, né? Aquilo que você permite que uma pessoa tenha de aproximação com você, né? Essas coisas, elas são importantes. Então, levando isso em mente, eu falo aqui o seguinte: busquem ter um balanceamento, digamos assim, né? Perante o tipo de pessoa que você é. Não ser alguém
passivo perante as coisas que acontecem, né? Porque ficar no muro em cima demais com o passar do tempo vai te prejudicar, né? Eventualmente, você ser uma pessoa que não sabe se posicionar direito pode acabar gerando atrito de vários lados diferentes na sua vida, né? Então, eu venho aqui compartilhar parte desse conhecimento, né, em relação a isso, para que, com uma certa esperança de que mais pessoas estão ouvindo isso, talvez isso possa ajudar você com sua experiência sendo um adulto, ou que talvez isso possa ajudar na sua experiência ao se desenvolver como um adulto para o futuro, né? E levar em conta como a vida ela tem várias facetas diferentes perante aquilo que é apresentado pra gente e que está sempre sujeito à mudança, né? As pessoas, o nosso jeito de pensar, como a gente interage com o mundo, como a gente interage com as filosofias e crenças de outras pessoas, tudo isso está em constante mudança, né? É por isso que é sempre importante você manter uma comunicação com aqueles que você se importa. Sempre tá fazendo não necessariamente um julgamento, mas uma avaliação de valor com o tipo de pessoas que você se relaciona, né? Para manter um círculo social ou familiar ou até mesmo uma relação íntima saudável. A comunicação ela sempre vai ser importante para todas as partes. É como um contrato. Você tem os seus termos de uso para todo contrato, regras que devem ser respeitadas, né? Condições, limitações, permissões, isso é tudo importante. Tudo isso é sempre muito importante. Então, levando isso em mente, eu espero que eu possa passar uma mensagem positiva para esse vídeo, né? Em relação a esse conhecimento que eu obtive com o passar da minha vida. Felizmente, eu pude aprender isso de uma forma que eu não tive que me prejudicar, não tive que quebrar a cara, né? Em termos mais populares, para obter esse tipo de conhecimento. Mas isso é importante. A gente está constantemente fazendo essa avaliação, né? Essa avaliação que a gente faz de si mesmo e das pessoas que ficam com a gente, né? Tudo isso é muito importante. E um conhecimento final que eu possa talvez passar aqui nesse vídeo, mas me perdoe, eu vou precisar lembrar primeiro o que era que eu queria falar. Rapaz, eu tive um turno muito bom aqui enfrentando o Jin. Gente, eu tô falando todo esse papo sério aqui, mas isso daqui, essa luta aqui, quando eu fiz ela pela primeira vez, deu tecnicamente um empate. Todo mundo das minhas equipes morreram, mas também todo mundo deles morreram por sangramento. Eles têm umas cartas bem fortes de ataque, mas que tem a condição de infligir sangramento neles mesmos, mas eles também têm umas passivas que ajudam eles a terem mais força em relação a quando eles estão com sangramento neles mesmos, né? Mas é isso. Agora para uma parte um pouco mais, talvez, descontraída, podemos dizer assim, do vídeo. É assim, gente, como alguém que já tá aí nesse mundo há pelo menos uns 26 anos já, né? Sobrevivi à fase da nossa estupidez, que começa aos 14 e termina aos 25 com a maturidade completa do nosso cérebro, né? Eu não tô nem exagerando, gente, é sério. Quando tu chega aos 25 e tu sente isso, porque isso é uma coisa que eu posso até explicar, mas isso é mais algo que vocês vão sentir, né? Cara, a tua cabeça muda mesmo. Não é brincadeira, não é exagero o que as pessoas falam, né? Se você já viu alguém comentando sobre isso em algum vídeo, é bem verdade mesmo. A gente muda, assim, o jeito que a gente percebe as coisas, o jeito que a gente vê o mundo, até em termos de responsabilidade, essas coisas.
a gente muda pra caramba quando chega, assim, aos 25, né? Mas eu falo assim, uma coisa que eu aprendi pra mencionar um conhecido que eu tenho atualmente, quando a gente tá na faixa etária, né, dos 14 pro 25, a gente vira uma espécie de idiota, mesmo que a gente não perceba isso de primeira mão, né? A gente nasce, cresce, tem um desenvolvimento, a gente vira um idiota por um tempo. Esse tempo pode variar de indivíduo para indivíduo, pode ser mais curto, pode ser o tempo esperado, que é dos 25 anos, ou pode se prolongar no caso de algumas criaturas de Deus, né? O ser humano, que é essa criatura de Deus que ele é. Mas, piadas à parte, realmente, assim, se você é uma pessoa que um dia chegar aos 26 anos, eu deixo aqui pra vocês a minha experiência com isso, que é, comemore, tá, gente? Comemore, é uma coisa que deve ser celebrada, porque, assim, com o tempo de vida que eu já vivi, que apesar de não ter sido necessariamente muito tempo, mas eu basicamente já vivi 1/4 do tempo de vida médio que um ser humano tem, né? Eu posso dizer com convicção que, assim, gente, a quantidade de pessoas que acabam morrendo porque fez besteira durante os 14 anos ou aos 25 anos não é pouco, tá? Eu falo de umas coisas assim a ponto de estupidez a nível de a pessoa foi inventar de encher a cara e foi inventar de dirigir. Eu sei que muita gente sabe que isso é muito irresponsável, que não se deve fazer, mas levando em consideração o tipo de gente irresponsável que eu já conheci durante a minha vida, né? Desde que eu entrei na minha adolescência aos 14 anos até os 25, e olha que eu mesmo falo da minha própria estupidez, eu já fiz muita estupidez, gente. Eu falo isso como uma pessoa que já fez muita estupidez. Eu nunca fiz estupidez assim a ponto de botar a minha vida em risco, obviamente, ou a vida de terceiros em risco. Mas, olha, é o que faz a adolescência ser adolescência, né? A gente se diverte com as estupidez que a gente faz na adolescência. Não tô repreendendo isso, na verdade isso é uma coisa muito boa, tá? A gente ter esse período da vida pra fazer besteira, errar, quebrar a cara, mas aprender com os nossos erros, né? Pelo menos é o esperado, a gente aprender com aquilo que a gente fez cagada. Mas, assim, gente, se vocês conseguirem passar por isso tudo e chegarem aos 25 já sendo uma pessoa bem madura, ou pelo menos já ser uma pessoa que tomou vergonha na cara aos 25 anos, como eu diria que talvez seja o meu caso, eu diria assim, se vocês chegarem aos 26 anos vivos, comemorem, tá? Celebrem a vida de vocês, tá, gente? Se você é uma pessoa que tá vendo esse vídeo aqui e que ainda não chegou nessa faixa etária, celebre. Ou então se você até, digamos assim, alguém mais velho do que eu e ainda assim tá vendo esse vídeo e eventualmente chegou a uma maturidade, mesmo que tardia, mas chegou lá, celebre isso, celebre a vida. Comemorem que você não virou estatística, tá? Eu não tô nem zoando. Não falo isso para desrespeitar as pessoas que partiram dessa para outra muito cedo, né? Até porque essa situação que eu falei não necessariamente é uma regra, né? Eu diria que possivelmente seja uma exceção, mas eu falo isso como uma pessoa que felizmente pôde desenvolver uma boa maturidade através do conhecimento, através de experiências também, né? A gente não passa pela vida sem algumas cicatrizes. A cicatriz é o sinal de que a gente, possivelmente, né, aprendeu uma lição
a gente tem uma experiência que deixa uma marca na gente. Então, assim, pessoas, de verdade, do fundo do meu coração, eu falo isso pra vocês. Comemore que você passou por experiências na vida, que se você sobreviveu à sua própria estupidez, ou quem sabe até a inocência, né? A ignorância, que é quando a gente só não sabe das coisas. Se você sobreviveu a isso e hoje é uma pessoa que se tornou mais madura, vai atrás de conhecimento, né? E iluminação, digamos assim. Nossa, um cara, mano, articulado, iluminação, né? Se tornou mais erudito. Celebre a sua vida. A vida vale a pena de se viver a cada minuto que a gente tiver nesse mundo, né? Claro, ela tem seus altos e baixos, mas eu pelo menos espero que, se você viu esse vídeo até aqui, que você venha celebrar a sua vida, né? Que você não virou estatística, mas que você tenha aprendido com tudo que você viveu até agora e que, espero eu, vire uma pessoa melhor, né? Infelizmente alguns mudam para o pior, tem decaídas, tem aqueles que mudam para o melhor, mas eu também acredito que naqueles que tiveram suas recaídas, que possam se reerguer e crescer de novo, né? Às vezes algumas pessoas demoram mais para aprender. Eu sinto que, mesmo eu até hoje, eu ainda tenho muita coisa para aprender, mesmo que eu tenha dedicado a minha vida ao conhecimento lá pelos meus 24 anos de idade, mas eu ainda tenho muita coisa para aprender. Eu aprendo devagar também, né? Mas eu espero que, pelo menos, as coisas que eu aprendi, que eu compartilhei aqui, possam ser úteis para vocês, né? Os meus inscritos. Poucas pessoas aqui ainda, mas eu sou grato para quem dá um tempo do dia para vir aqui nesse canal, ver os vídeos de um cara que talvez esteja com as suas capacidades mentais questionáveis, né? Mas é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham tirado alguma lição de valor daqui, né? E é isso, pessoas. Aqui quem vos fala é Black Soul. E até mais.